Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor e Tion HaShabbat, Lekadisho, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, que estamos examinando a Parashá Vayetze, que quer dizer e partiu, nós vamos examinar o texto da Torá, o primeiro versículo da Torá, dessa Parashá, que se encontra ali no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 28, versículo 10, que diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Então, queridos, a palavra do Eterno, a gente vê, já na paraxá anterior, o Eterno já tinha, a palavra do Eterno já tinha dito que Jacó ia sair de Berseba e iria para Harã. Por que que agora, no versículo 10, é repetido que Jacó sairá de Berseba e vai para Harã? É isso que nós estamos examinando. Essa palavra, quando diz assim, Jacó saiu, partiu, quer dizer, vai ser, ele partiu de Berseba e foi para Harã, quer dizer, queridos, que ele deixou. Por que a Torá fala que ele partiu? Porque todo tzadik, todo justo, diz o Rashi, aliás, diz o Rashi, que é um sábio da Torá, ele diz que todo tzadik, ou todo justo, quando sai de uma cidade, ele deixa uma marca, E você observa, queridos, que ali alguém pode dizer assim, mas qual a marca que Jacó poderia ter deixado? Se Jacó é um homem tranquilo, vivia na tenda dele, ficava examinando o Torá o dia inteiro, então qual é a marca que ele teria deixado? Qual a marca que é por causa que o tzadik, meu amado, ele se comporta de uma tal maneira exemplar que quando ele sai, as pessoas sentem a sua falta. Amém? Então essa é a grande diferença. Quando ele sai daquele lugar onde ele estava, as pessoas ali vão sentir a sua falta. Por quê? Por causa que ele tinha uma conduta exemplar. Amém? Então você observa, amém, queridos, aqui que essa é a questão da santidade. A santidade, meus irmãos, muitas pessoas confundem a santidade. Santidade não é você fazer grandes obras, grandes sinais. Fez os grandes sinais. Isso não é um sinal de santidade. Para o Eterno, o sinal de santidade, meus amados, ele é definido nas pequenas coisas, nas coisas pequenas do dia a dia. Amém? Quando a pessoa faz aquelas coisas pequenas do dia a dia de uma maneira correta, de uma maneira exata, de uma maneira exemplar, então ali a pessoa está exercendo sua santidade. A gente vê, queridos, que tem um sábio também, um sábio que ele diz o seguinte, ele diz que mais do que aquele que faz o voto de silêncio, maior é aquele que fala, mas sabe o que pode e o que não pode falar. Ou seja, aquele que tem controle com a sua língua. Mais do que aquele que faz um voto de castidade, é aquele que tem autocontrole e sabe fazer as coisas da maneira correta. Amém? Então, queridos, o que é santidade? Santidade é você fazer a vontade de Deus no seu dia a dia. Quando você está fazendo, obedecendo a Torá, as palavras de Yeshua HaMashiach no seu dia a dia, nas pequenas coisas, você está tendo santidade, queridos? Você está tendo um nível elevado de santidade diante do Eterno. Vou citar aqui uma historinha para os irmãos, para os irmãos entenderem. Existia um jovem que ele estava muito afastado do Eterno, Ele estava afastado, não queria, estava longe da Torá do Eterno. E aí ele resolveu ir para Israel e fez techuvá e se aliançou novamente com o Eterno. Amém? Louvado seja Deus. Retornou para o Eterno. E ali, meu amado, ele também queria trazer sua irmã, para voltar para o Eterno, para seguir a palavra do Eterno. E a irmã dele seguia uma outra religião, uma religião transcendental, enfim. E ali a irmã dele concordou em um dia com ele lá na reunião, e era a reunião sobre santidade. Então, na reunião de santidade, lá na aula, foi tratado de um assunto só. Se você achar algo de alguém, devolva para o que você achou perdido para a pessoa. Amém? Então, aí ela falou assim, mas poxa, ficamos aqui um tempão para falar de santidade. Santidade para mim é algo espiritual, uma meditação, uma coisa assim. E a gente chega aqui, santidade é você achar uma coisa de outra pessoa e devolver. Ora, isso não é santidade. E ela largou, não quis seguir a Torá do Eterno e foi
seguir sua religião, né? Aí eles fizeram depois uma viagem, enfim, para meditar, né, nessa religião que ela estava seguindo. E ali naquele momento de meditação, né, com o guru dela lá, com aquele líder daquela religião e com todas aquelas pessoas ali naquela religião, um dos adeptos daquela religião esqueceu a carteira, e a carteira estava cheia de dinheiro, né? E aí ela pegou a carteira, obviamente, e levou a carteira com dinheiro para o líder, dizendo aqui, olha, esse rapaz ele perdeu a carteira, está aqui, achei, estou devolvendo para que seja devolvida a ele. Aí o líder chegou para ela e falou assim, olha, isso aí foi Deus que fez ele perder essa carteira para ele não ficar apegado ao dinheiro. Então, o que aquele líder fez? Pegou o dinheiro, botou no bolso e devolveu a carteira vazia para o homem. E aí ela falou, não, que isso está errado. Então ela viu que aquilo que a prática da santidade, ela se lembrou daquela aula que ela teve lá em Israel, né, em que ela aprendeu que santidade é devolver aquela coisa para o seu próprio dono, né? Não se pode apoderar de nada de ninguém, né, irmãos? E ali ela voltou para Israel, fez a Techuvá e segue o Eterno até hoje. Então, queridos, nós vemos que a santidade, meus irmãos, está nas mínimas coisas. Amém? A santidade está na maneira da gente falar, na maneira da gente, o que a gente ouve, o que a gente fala, como que a gente se traja. Tudo isso é aspecto de santidade. É o dia a dia. Santidade está no dia a dia. Santidade está naquilo que a gente sente, está naquilo que a gente pensa, está em todas essas coisas, tanto na nossa vida exterior como na vida interior. Tudo isso são momentos de santidade diante do Eterno. Amém? E lembre-se que naquela aulinha lá, que ela foi lá em Israel, a aula toda foi sobre devolver o que é perdido para o seu dono. E isso é um sinal de santidade para o Eterno. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, o Espírito de Adonai, que o Eterno abençoe a todos. Esta é a leitura da tarde dessa Parashá Vayetze. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.